Muito boa noite, está começando agora mais um Vale Esporte pelo canal 25 da NET. Boa noite a todos, lembrando que a transmissão também é feita pelo site da TV, que é o tvvale.net.br. Isso aí, vamos então saber os destaques do programa de hoje. Pelo giro regional, o Guaratinguetá voltou a perder pelo Brasileiro Série C. O Mantiqueira foi até Leme, e voltou para casa com empate sem gols. No basquete, o São José vence e é líder do campeonato. Pelas notícias nacionais, deu o Atlético Mineiro de virada para cima do Palmeiras. São Paulo mais uma vez deixa a vitória escapar. Já o Corinthians vence e segue com 4 pontos de diferença do segundo colocado. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. E nós vamos começar o programa de hoje então com as notícias regionais e vamos partir então para o Guaratinguetá, começar falando do Guará, que perdeu mais uma vez, voltou a perder no Campeonato Brasileiro da Série C e dessa vez a derrota foi para a Portuguesa no último domingo. Nós comentávamos aqui na sexta-feira, que o jogo poderia ser difícil e realmente não deu para o Guará. Sim, todos os jogos nessa Série C do Campeonato Brasileiro vai ser complicado para o Guará por conta da falta de recuperação da equipe. Começou com uma vitória única na Série C na última rodada e o Guaratinguetá ainda não está com aquele elenco que pode depositar todas as fichas para uma vitória do Tricolor do Vale. No jogo contra a Portuguesa, claro que a Portuguesa não está no G4, mas é uma equipe que está muito acima do Guaratinguetá na tabela e por conta de ser uma das equipes fortes e tradicionais do futebol brasileiro, o Guaratinguetá iria sim encontrar problemas como encontrou. A Portuguesa fez 2-0 no Guaratinguetá e aos 30 minutos do segundo tempo, o Juninho, jogador do Guaratinguetá, fez um belo gol descontando para a equipe do Tricolor do Vale. Um jogo onde o Guaratinguetá perdeu ainda algumas oportunidades dos 30 minutos da segunda etapa até os 50, porque essa partida foi até os 50 minutos do segundo tempo por conta de uma parada na segunda etapa. Vamos ver então os resultados de todos os jogos do Grupo do Guará e também como que ficou a classificação. Vamos lá, o Guaratinguetá que voltou à última colocação do Brasileiro da Série C. No último sábado, às 11 horas no Conselheiro Galvão, o Madureira empatou com o Tupi 1-1. O Tombense perdeu para o Londrina 1-0 no Soares de Azevedo, sábado às 6h30. No sábado às 7, no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Juventude 1-1. No domingo, às 11 horas no Canindé, Portuguesa 2, Guaratinguetá 1. E fechando a 13ª rodada no Bento de Freitas, Brasil de Pelotas e Caxias 1-1. Tabela de classificação do Campeonato Brasileiro da Série C, Brasil de Pelotas líder com 24, segundo e terceiro Londrina e também o Tupi 24, Portuguesa quarto 21. Quinto, Juventude 19, sexto, Guarani 16, Tombense sétimo 14, Madureira oitavo 10, Caxias penúltimo 7, o Guaratinguetá último colocado com 6 pontos, Portuguesa com a vitória entrou no G4 da Série C. É isso aí, o próximo jogo do Guará então vai ser no próximo domingo contra o Caxias às 4 horas da tarde lá no Centenário. Você acha que vai dar para o Guará sair com essa vitória então? Precisa vencer, com um compromisso direto contra o Caxias, em que o Guaratinguetá não pode nem pensar em perder pontos. Se quer mesmo realmente permanecer na Série C do Brasileiro, precisa começar a reagir o mais rápido possível. E o Caxias que está 1 ponto só de diferença acima do Guará, Exatamente, os dois estão numa disputa dura ali pela última colocação. Deixa comigo, não, deixa que eu vou, não, deixa que eu fico. E o Guaratinguetá precisa da vitória caso queira sair realmente, fugir da Série D do Brasileirão do ano que vem. É isso mesmo. Vamos mudar um pouquinho de assunto então, porque outra equipe da região que entrou em campo neste fim de semana, foi o Mantiqueira pelo Campeonato Paulista da segunda divisão. Isso mesmo, Rafa. O Mantiqueira jogou contra o Leme, fora de casa, e o confronto terminou do jeito que começou, 0-0. E nessa fase, voltar da casa do adversário com um empate e sem tomar gols é vantajoso? É uma competição que começou de novo, do zero. E você, quando jogam pontos corridos, vamos dizer assim, apesar de ser poucas equipes, jogar fora de casa e conquistar um empate para vir em casa e conquistar os 3 pontos é importante demais. E um bom resultado sim para o Mantiqueira, claro, se vencer as suas partidas em casa. Empatando fora e vencendo em casa, sem dúvida nenhuma o Mantiqueira vai chegar no seu objetivo, que é subir para a Série A3 do Paulista do ano que vem. Mas claro, não adianta nada empatar fora e perder em casa. Precisa fazer os pontos aqui. Tem que fazer a lição de casa, Exatamente. Vamos aproveitar o assunto então e ver os resultados dos jogos do grupo do Mantiqueira e ver como que ficou essa tabela de classificação. Vamos lá. Jogos da primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. Sábado às 4 horas no Alfredo Castilho, o Noroeste perdeu em casa para o Esporte Clube São Bernardo por 1-0.
No domingo, às 10 horas, 2 jogos, Lemense e Mantiqueira 0-0. E no Sócrates Stamato, o Inter de Bebedouro venceu Fernandópolis por 3-2. Tabela de classificação do grupo, né, do Mantiqueira, que tem o Inter de Bebedouro na liderança com 3, Esporte Clube São Bernardo segundo 3, Lemense e Mantiqueira com 1 e o Fernandópolis e o Noroeste com 0. Lembrando que o primeiro colocado de cada grupo vai fazer a final do Campeonato Paulista da segunda divisão e os 2 primeiros colocados de cada grupo, do grupo 3 e também do grupo 4, vão jogar, né, vão estar na Série A3 do ano que vem. E na próxima rodada, então, o Mantiqueira vai enfrentar o Noroeste no próximo sábado, agora às 3 horas da tarde, aqui em casa, no estádio Dari Rodrigues Leite. Mantiqueira, favorito para esse jogo, né? Sim, o Noroeste tem uma boa equipe, mas por estar jogando em casa, como eu disse agora há pouco, é importante o Mantiqueira vencer e fazer os pontos aqui no Dari Rodrigues Leite. Vamos torcer, então. Agora, mudando um pouquinho de esporte, vamos falar de basquete, porque o São José Basquetebol venceu a Liga Sorocabana por 74-71 fora de casa no último sábado. Foi um jogo bem disputado, né? O resultado mesmo pôde comprovar isso. Mas com essa vitória, o São José é o líder do campeonato. Isso mesmo. E na próxima rodada, então, o São José joga novamente fora de casa, só que dessa vez vai ser contra o Paulistano. Isso mesmo. Jogo nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, no ginásio Antônio Padro Júnior. É isso aí. E o Jacareí, outra equipe aqui do Vale, né, da elite do basquete estadual, perdeu por 91-65, justamente para quem? Para o Paulistano. E amarga, então, na lanterna do Campeonato Paulista da modalidade. A equipe do Jacareí possui uma boa equipe, né? Mas está passando por uma má fase tremenda. Então vamos torcer para que a equipe possa se reagir dentro da competição. Com certeza. E nessa quinta-feira, então, o Jacareí vai até Mogi das Cruzes buscar uma recuperação no campeonato e enfrentar o time da casa às 8 horas da noite no ginásio Gualberto Moreira. E para finalizar, vamos falar do Taubaté Vôlei, que está se preparando, né, Rafa, para a estreia do Campeonato Paulista, não é isso? Isso mesmo. A competição começou na última sexta-feira, né, dia 21, mas o time do César Douglas vai fazer o primeiro jogo só no dia 29 contra o Atibaia, na casa do adversário. É um jogo complicado por jogar fora de casa, mas o Taubaté vai entrar com tudo como jogou a Copa do Brasil e, claro, já pensando na Superliga. Com certeza. Vamos torcer então para que os times da região possam representar bem na competição. Intervalo agora? Rápida parada, mas não saia daí. Daqui a pouco tem a 20ª rodada, a primeira do retorno do Brasileirão. É isso aí, voltamos já. Conte Soluções, instalações e reparos em cercas elétricas, CFTV, portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras e mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. E o Vale Esporte está de volta, agora o assunto é o Campeonato Brasileiro da Série A. E começando então pelo Santos, que jogou em casa no último sábado e venceu o Avaí por 5-2. E o gol do artilheiro do campeonato, né, o Ricardo Oliveira. Boa vitória, né, Zé? Sim, 5-2. O Ricardo Oliveira marcou o gol. Finalmente. E o Santos numa crescente muito boa, né? Já se distanciou bastante lá dos últimos colocados e já está brigando por uma vaga ali na Sul-Americana. O torcedor do Santos espera que a equipe chegue até uma briga no G4, que eu acho difícil. Mas o Santos conseguiu uma boa vitória, enfrentando o Avaí quebrado, vamos dizer assim. Não é um time forte, mas o Santos conseguiu controlar bem o jogo e sair com a vitória. Vitória por 5-2 é para dar moral também para a equipe. Exatamente. Sem desmerecer o Avaí, é claro. Sim. Vamos aproveitar e ver os gols, então, que definiram a vitória do Santos. Vamos lá, Vila Belmiro. E quem abriu o placar foi o Gabriel. O Santos jogando aí
com seu segundo uniforme. O branco não é o Santos, o branco é o Avaí. Olha só, bate, rebate, entra, não entra e Gabriel fez 1 para o Santos, 0 para o Avaí. Volante Thiago Maia meteu essa pedrada no ângulo, fazendo 2-0 para o Santos. Léo Gamalho marcou o primeiro gol do Avaí no jogo, olha só, deixando ela cair e metendo no canto do goleiro. Bom centroavante, o Léo Gamalho. Santos chegou ao terceiro com o gol dele, Ricardo Oliveira. Recebendo na frente, posição legal, bateu de perna esquerda para fazer 3 para o Santos, 1 para o Avaí. O quarto gol foi marcado por Gilson. Para o Santos, olha só, mais uma saída errada do goleirão, mais uma enfiada de bola, erro da defesa, né, do Avaí, olha só. E ela acabou sobrando para o Gilson. O Ibrahimovic de Santa Catarina, Léo Gamalho, marcou o segundo gol do Avaí, olha só. Jogador de presença de área, marcou o segundo do Avaí no jogo. Cruzamento veio da direita. Bate, rebate ali dentro da área. E ela sobrou para Léo Gamalho marcar o segundo. Mas o quinto do Santos saiu nesse pênalti que eu não sei não, hein? Lucas Lima sofreu, caiu dentro da área. O árbitro marcou o pênalti, olha só, mais uma vez o lance. Opa, quem tocou nele, Rafa? Ninguém. Quem tocou nele, Rafa? Caiu de maduro, mas o árbitro marcou o pênalti e o Lucas Lima bateu de perna esquerda para fechar a conta. 5 para o Santos, 2 para o Avaí. Que pênalti, hein? Complicado, não tem nem o que comentar, né? E essa Exatamente. a questão do Santos, que é de dar gosto para a torcida, né? Porque o Santos é um time muito intenso, né? Com transições rápidas, né? Entre a defesa e o ataque. E intensidade eu acho que é a palavra que pode definir esse time. Sim, é um time rápido, com o Lucas Lima faz essa bola girar no meio campo. Né? Tem o Giovânio, tem o Thiago Maia, que entrou muito bem, o volante do Santos, os principais jogadores dessa partida e também da Vitória Santista. Então é um time rápido, um time veloz, que sai muito bem no contra-ataque e também sabe jogar com qualidade na bola no pé. Só que mais rápido que esse time foi esse pênalti, né? O que foi isso? Deu pra perceber que não foi pênalti, né? Mas o árbitro marcou fazer o Sim, o árbitro marcou o pênalti, então o Lucas Lima fez gol, o jogo acabou 5-2, não tem como voltar atrás, vitória do Santos por 5-2. Mas o repórter, né, no final da partida, perguntou pro Lucas Lima, foi pênalti? E ele? O Lucas Lima respondeu, olha, eu fui correr no meio dos dois jogadores, mas alguma coisa me tocou. Claro. Alguma coisa me tocou e eu caí. Foi o gramado, Lucas. Ele acabou tropeçando no gramado. Né? Tá respondida a sua pergunta nos gols aí e também no lance do pênalti. Nada, não houve nada. Ele a fase também da arbitragem, né? Exatamente. Ele acabou torcendo o pé ali na grama e o árbitro acabou caindo na dele. Se ele machuca, ia ser falta pra quem ali, né? Mas não foi culpa dele, né? Ele não tentou cavar, ele acabou torcendo o pé, o árbitro que foi na dele, que caiu na dele e acabou marcando o pênalti pro Santos. É isso aí, o Santos agora que volta suas atenções pro segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians lá no Itaquera. É, um jogo onde que o Santos leva uma vantagem muito grande, boa, né? 2-0. Por não ter tomado gol em casa, e se fizer um gol em Itaquera, vai obrigar a equipe do Corinthians a fazer 4. Então é isso que deixa o torcedor do Santos um pouco mais aliviado em jogar em Itaquera. Aliviado e animado, né? Animado, exatamente, essa é a palavra. E já pro lado do Avaí, né, que teve um alento nessa derrota, porque foi a estreia do atacante Léo Gamalho, um bom jogador, como você já estava falando, ele marcou os 2 gols da equipe catarinense, mas, né, o time terminou a rodada na zona de rebaixamento, a situação começa a complicar para o time do técnico Gilson Kleina. Exatamente, o Avaí não tem lá uma boa equipe. Contratou agora o Léo Gamalho, jogador que estava acostumado a jogar Série B de Campeonato Brasileiro, teve boa passagem no Ceará, também na equipe do Santa Cruz, e agora chegou para disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Já meteu 2 gols no Santos lá na Vila Belmiro, e é um jogador que o torcedor do Avaí, o torcedor havaiano e também a diretoria, a comissão técnica, espera que o Léo Gamalho possa ajudar a equipe do Avaí a sair dessa situação desconfortável na tabela. Vamos mudar um pouco de assunto, porque já que nós estávamos falando então, né, do ex-técnico do Palmeiras, o Gilson Kleina, né? O Gilson Kleina, vamos falar então do nosso Palmeiras, o seu Palmeiras, Sim. né? Palmeiras que foi ao Estádio Independência na noite de ontem e se deu mal. Acabou perdendo para o Atlético Mineiro por 2-1. Você achou justo esse resultado? De acordo com a partida? Sim, o Palmeiras no primeiro tempo, depois que fez o gol, acabou o Palmeiras. Só deu o Atlético Mineiro e o Palmeiras falhando muito, não conseguindo dominar e ficar com a posse de bola.
No segundo tempo, com as mexidas do técnico Marcelo Oliveira, o Palmeiras foi mais para cima do Atlético, procurou mais o jogo, mas não conseguiu finalizar com perfeição e chegar com perigo ao gol do Vitor. Teve 2 ou 3 lances de bate-rebate lá, mas nenhuma jogada trabalhada no meio para chegar com qualidade até o ataque. Mas resultado justo? Eu diria que não, eu diria que o empate seria mais justo. Seria mais justo? Vamos então ver os gols, né, desse jogo. Vamos lá, gols de Atlético Mineiro e Palmeiras, bola na área e Andrei Girotto abriu o placar para o time do Palmeiras. Cruzamento da direita e o volante Andrei Girotto fez 1-0. Agora olha só, Fernando Praz, o que ele foi cheirar no meio da área? Cruzamento do Marcos Rocha e Lucas Prato empatou para o Atlético. Ê, Fernando Praz, o que você foi fazer aí, meu filho? Olha só, bola na área, Fernando Praz saiu caçando borboleta e o Lucas Prato empatou. Pênalti que, na minha opinião, também duvidoso, em cima do Giovanni Augusto. Lucas em cima do Giovanni Augusto. Lucas Prato, que não tem nada a ver com isso, virou o jogo para o Atlético Mineiro 2-1 para cima do Palmeiras. O Palmeiras que até tentou algumas vezes no segundo tempo, né? Teve 2 gols evitados em cima da linha pelo zagueiro Ed Carlos, mas sofreu de novo com as falhas defensivas, destacando então o erro na saída do goleiro Fernando Praz, como você estava falando dele agora. E também o gol, né? Não tem como. Essa saída dele com o Lucas Prato ali na área, não tem como vacilar. Sim, o Prato é um jogador, um finalizador, né? Um centroavante nato que gosta de fazer gols e sabe fazer gols. Aproveitou a falha do goleiro Fernando Praz, que saiu ali meio espalhafatoso no lance. Já tinha o Jackson para tentar tirar essa bola do Lucas Prato e o Fernando Praz foi dando murro, não achou a bola e o Prato acabou fazendo o gol de empate. Mas claro, muitos erros defensivos do Palmeiras e que não consegue dominar a bola no meio-campo para tentar sair com um pouco mais de qualidade, para ter essa posse de bola, para tentar envolver o adversário. E o Palmeiras no jogo de ontem, muito buraco no meio-campo, dando vários espaços para o meio-ataque do Atlético Mineiro chegar com perigo. E aí, em relação a esse pênalti, então, que foi marcado pelo árbitro, né? Foi bem assinalado? Cada um tem o seu ponto de vista. Cada árbitro hoje usa o seu ponto de vista. No meu modo de ver, não foi pênalti. O jogador do Atlético se joga dentro da área, ele acaba trombando, acabou trombando com o Lucas, ele viu que foi tocado e acabou dando um salto. Na minha opinião, no meu ponto de vista, não foi pênalti. Mas é um pênalti que a maioria dos árbitros também marcaria por questão deste ponto de vista. Tivemos um no sábado, onde o jogador do Goiás, foi empurrado, o Eric, foi empurrado pelo Rodrigo, zagueiro do Vasco, onde a gente vê um empurrão do Rodrigo, a gente vê a mãozinha dele. Agora, o do Lucas não, ele estava de costas pro lance, acabou batendo no Giovanni Augusto, que é um bom jogador, e o árbitro acabou caindo na dele e marcando o pênalti. Porque em certos casos não tem como discutir, né? Tá claro. Sim, tá claro o toque, tá claro o empurrão. Agora, o do Lucas, a gente viu na imagem ali que ele vira o corpo e acaba trombando. Mas não foi feia também, né? Meio complicado ali na hora. Sim, é complicado porque o árbitro tá ali olhando de perto, né? Mas não justifica a derrota do Palmeiras, que na minha opinião continua jogando mal. E o atacante Dudu, né, depois da partida, ele disse que o time do Palmeiras tem que esquecer o título e pensar apenas no G4. Você acha que já é hora de abandonar, então, a disputa pelo título ou ainda dá tempo de concorrer junto com o Corinthians, o Grêmio e até mesmo o Atlético Mineiro? Olha, em partes eu até concordo com o Dudu, porque o Palmeiras perdeu a oportunidade de dormir no G4 e continuar no G4. Primeiro pensamento do Palmeiras é entrar nesse G4 que já está sendo difícil. O Palmeiras conseguiu permanecer 2 ou 3, 4 rodadas no G4 apenas e depois continuou caindo. Teve a chance com a derrota do Fluminense para o Joinville de encostar ainda mais e passar o Fluminense, né, na tabela de classificação. O Palmeiras que não consegue entrar no G4 vai correr atrás do Corinthians como? Primeiro, um passo de cada vez. Não, o Dudu não quis dizer que o Palmeiras desistiu do título. Ele quis dizer que o Palmeiras precisa pensar passo a passo. Claro, e pelo lado então do Galo, né, a vitória dá ânimo na caça ao líder Corinthians e a diferença permanece apenas de 4 pontos. Mas ainda temos 18 rodadas, né, e tudo pode acontecer nesse campeonato. Exatamente, a equipe do Atlético Mineiro estava preocupada porque uma derrota ontem para o Palmeiras colocaria o Corinthians a 7 pontos na frente do Atlético, um time que já estava na liderança com vários pontos à frente. Então, dificultaria ainda mais a situação do Galo. Ficaria bem maior a diferença, né? Exatamente. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo, então? Rápida parada, daqui a pouco tem Corinthians. Isso mesmo. E o São Paulo. Não sai daí. Voltamos já. Conte Soluções. Instalações e reparos em cercas elétricas. CFTV.
portões automáticos, interfones, alarmes, soluções em informática, formatação de computadores e notebooks, recarga de toner para impressoras, aluguel de impressoras. E mais, reparos e reformas em domicílio ou empresas. Ligue e agende uma visita. Solicite o seu orçamento sem compromisso. Conte Soluções. Você que gosta de móveis de qualidade e tem bom gosto, venha conhecer a New Móveis e Colchões. Tudo de primeira linha, em madeiras maciça e também móveis feitos sob medida, planejados. Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou no cheque. Compras à vista, 20% de desconto. Venha conferir nossas ofertas. New Móveis Colchões, móveis planejados e sob medida, com muito mais qualidade. Avenida Padroeira do Brasil 304 em Aparecida, próximo ao Fórum. Telefone 3311-2246. Há 25 anos, a Odonto Company investe na mais alta tecnologia em tratamentos odontológicos, sendo hoje referência nacional em implantes, próteses e ortodontia. Por isso, venha conhecer a Odonto Company e sorria para a sua nova vida. Estamos de volta com o Vale Esporte e continuamos então a falar da rodada do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo foi ontem ao Maracanã, né, pegar o Flamengo e mais uma vez não conseguiu corresponder. Abriu o placar do jogo com o Luiz Eduardo, mas levou a virada por 2-1. O Flamengo fez a lição de casa, né, e saiu com a vitória. O que você achou então desse jogo, Zé? Jogo feio, na minha opinião. Foi feio. Poucas chances de gol, né, as duas equipes brigando muito chutão e pouca criatividade. Então foi um jogo para se esquecer para o Flamengo e também para o São Paulo. Mas para o São Paulo, que teve mais falha defensiva. E a gente chegou a dizer também que seria um jogo meio que amigo, né? Sim, o Flamengo que perdeu no meio de semana passado pro Lanterna da Série A e o São Paulo perdeu também pro Lanterna da Série B. É, bem complicado. Vamos então ver os gols dessa vitória rubro-negra. Vamos lá, Flamengo e São Paulo jogaram no Maracanã, cruzamento, olha só, o torcedor São Paulino fazendo a festa no Maracanã, cruzamento de Carlinhos, olha só, o Luiz Eduardo e o Samir, o zagueiro do Flamengo e também o zagueiro do São Paulo brigando dentro da área. Cruzamento do Carlinhos, bola vai fechando o gol do César. Luiz Eduardo foi mais alto que o Samir e fez 1-0. Mais uma vez o lance, Luiz Eduardo empatou, fez 1-0. O Ederson ganhou na dividida do Luiz Eduardo, o Guerreiro ganhou na dividida com o Luiz Eduardo, lance normal. E depois o Ederson nem encosta no volante Thiago Mendes do São Paulo e acabou empatando o jogo. Guerreiro numa falha, num toque errado no meio campo para trás do São Paulo, Guerreiro acabou marcando o segundo gol. Olha só, erro no passe para trás, uma infiltrada errada, Guerreiro com categoria, com perfeição, deixou o Renan Ribeiro no chão. Cara a cara no gol assim, fica meio complicado, não fica não? Os dois gols cara a cara, vai dizer que o Rogério Ceni tá fazendo falta? Não. É, complicado. E já é a terceira derrota seguida do São Paulo, né? E mais uma vez a zaga da equipe deixou a desejar, querendo ou não, a gente tem que bater nessa tecla. E ao contrário do goleiro Renan, né? Ele que fez boas defesas, inclusive uma no finalzinho do jogo, aquele belíssimo chute do Sheik, né? Sim. Então não é culpa do Renan. Não, pegou um belíssimo chute do Sheik, num chute de meio de um voleio, né? O Sheik bateu para baixo no chão, ela acabou batendo na grama, pegando mais velocidade, o goleiro Renan acabou fazendo boa defesa. Não foi nenhum dos dois gols culpa dele, foram dois erros defensivos mais uma vez da equipe do São Paulo, como os 3 gols do Goiás, como os gols do Ceará e agora mais uma vez a zaga São Paulina falhando para os 2 gols da equipe do Flamengo. Você acha então que o São Paulo errou de entrar então com a marcação mais retraída e protegida com 3 volantes, né? O Rodrigo Caio, o Thiago Mendes e o Hudson, posicionado um pouquinho mais à frente? Olha, é complicado porque eu gosto da maneira do Osório. O São Paulo não é um time que vem convencendo, Rafa. São Paulo, a gente vê os altos e baixos da equipe tricolor. E o Osório tenta, de alguma maneira, fazer com que essa equipe do São Paulo ande. Mas o elenco que ele tem nas suas mãos é muito fraco. Não é aquele elenco que ele pode utilizar qualquer formação. Então ele vê que uma formação não deu certa, vai lá e coloca outra. Não deu certo esse tipo de modificação, vou lá e vou trocar. Ele faz os estudos e vai fazendo os testes também. Sim, os testes. Vai dizer que o São Paulo tem um time já titular, os 11, que não podem sair. Vai me dizer que o Paulo Henrique Ganso merece ser titular dessa equipe. Não merece. E o Carlinhos na esquerda, muito criticado. Ele já colocou o Carlinhos para jogar no meio, o Michel Bastos para jogar de lateral. Então não é culpa do Juan Carlos Osório, que ele tem um elenco fraco na mão e está tentando tirar leite de pedra. Ao contrário do Palmeiras.
Palmeiras está jogando com essa mesma equipe desde o início. E o que o Palmeiras ganhou? O que o Palmeiras vem fazendo para deixar o torcedor feliz? O que o Palmeiras vem jogando bem? Não, e não muda. É sempre a mesma formação. Elenco, né? E tem elenco. Ao contrário do São Paulo, que não tem elenco, tem um treinador que tenta mexer para tentar alguma melhora. Mas e falando então da partida, né, do Flamengo e São Paulo, a gente estava falando que foi um jogo feio, foi uma partida feia de se assistir, mas para você, qual o jogador que se destacou, querendo ou não, com esse jogo, né, mal jogado? Olha, dessa partida, eu diria que o trio do Flamengo foi muito bem. Guerreiro, Sheik e Emerson. O Guerreiro, Sheik e o Ederson. São 3 jogadores ali já experientes, que o Guerreiro acabou fazendo o gol, teve outras oportunidades. O Sheik, com a sua velocidade, também ajudou bastante pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo. E o Ederson, que é um excelente meio. Tá certo. E a gente tá falando bem do Renan, você acha que o Rogério Ceni não tá fazendo falta então? Nem mesmo com o peso que ele tem, o nome do Rogério Ceni? Não iria adiantar nada. É um goleiro que já está na hora de aposentar, é claro, pelo que já fez no futebol, ainda mais na situação do São Paulo, né? O São Paulo que vem de derrota atrás de derrota, resultado ruim atrás de resultado ruim, iria cair tudo nas costas dele, porque é o jogador mais experiente, é o jogador que tem as costas mais largas do São Paulo, e iria sobrar tudo pro Rogério Ceni. Então o Renan Ribeiro, coitado, não teve culpa nenhuma em nenhum dos gols que ele tomou nesses jogos. E com o Flamengo mais veloz, né, Ederson e Guerreiro, que de certa forma ganharam aquelas bolas, né, viraram o placar, saindo assim então com a vitória. Guerreiro que volta a marcar depois de pouco mais de um mês, e uma vitória que veio numa ótima hora, a estreia do técnico Oswaldo de Oliveira. A gente até falou sobre isso, né, a estreia do técnico dá uma animada também para os jogadores. Dá uma animada para os jogadores, né, o jogador quer ganhar a sua posição, quer ganhar o ponto positivo do novo chefe. Quer mostrar o trabalho, quer mostrar, né? O seu futebol, né? Então é importante sim essa estreia de treinador. O Flamengo jogou mal, mas saiu com a vitória. Vitória, 3 pontos é o que interessa. Com certeza. E por falar em técnico, né? O Juan Carlos Osório disse na coletiva após o término do jogo que tem sentimentos confusos, né? E que vai analisar então toda essa situação com a sua família e depois tomar uma decisão. Isso em relação à possível saída dele do comando do São Paulo. Sim. O que você tem a dizer sobre isso? Na minha opinião, como eu disse agora há pouco, o Osório não tem culpa. O Osório não tem culpa nenhuma dessa situação do São Paulo. Como eu disse, ele está tentando modificar o time do São Paulo para encontrar uma maneira mais fácil desse time começar a vencer e começar a jogar bem. Que o São Paulo tem um elenco fraco, né? Não tem aquele elenco que possa saída de um jogador, a entrada de outro e permanecer no nível. Ele precisa encontrar o jeito ainda do São Paulo jogar. Então acredito eu que a culpa não é do Juan Carlos Osório. E como eu já disse aqui no Vale Esporte nas últimas semanas, o futebol brasileiro é isso. Treinador que não tem culpa de nada, o jogador que falha lá atrás, o jogador que perde pênalti. E quem sobra é pro técnico, que deve sobrar o Juan Carlos Osório, que deve assinar com a seleção mexicana. Então, mas cabe a ele também escolher se ele quer ou não continuar na equipe, né? Sim, cabe a ele escolher, mas se a pressão continuar, a diretoria começar a pegar no pé e dizer que a culpa é dele, é claro que ele vai aceitar o pedido da seleção mexicana. É isso aí, complicada então a situação do São Paulo, já são 3 derrotas seguidas, sendo uma delas, né, na Copa do Brasil, e Copa do Brasil, né, a Copa pode ser eliminado nessa quinta-feira. Novo técnico perdendo partidas, vendendo jogadores para tentar solucionar nessa crise financeira e uma péssima fase da zaga. Qual é o seu breve resumo, então, sobre essa temporada do São Paulo? É uma temporada de altos e baixos, né? O São Paulo, a partir do momento que ele perde uma partida, o torcedor já desanima e do nada o São Paulo ressurge, faz um excelente jogo e consegue uma vitória. E tá assim desde o início, desde aquela derrota para o Corinthians, desde aquela caída da Libertadores e depois aquela vitória em cima do Corinthians ainda na fase de grupos por 2-0, que ressurgiu das cinzas do São Paulo, está nessa caída e levantada, se altos e baixos. Então é isso que não deixa o São Paulo ter uma sequência. São Paulo vem jogando bem? A minha opinião? Sua opinião? Não todos os jogos, né? Eu acho que assim, tem jogos até, como você disse, que o São Paulo consegue impor, né, uma tática boa em campo, mas a zaga sempre não tem como. Você pode até ter jogadores bons ali na frente, como o Pato, que tá numa fase muito boa na carreira dele, só que aí a zaga não corresponde, então fica difícil. Sim, a zaga tá fraca. Tá demais. Sim, o meio-campo do São Paulo que não consegue se encontrar, certo? Certo. Perdeu para um time que é o último colocado da Série B do Brasileiro, certo? Vergonhoso. E o São Paulo está a 2 pontos do G4. O que falar, então? Não dá pra comentar sobre a situação do São Paulo. É o altos e baixos. O time que perde para o último colocado da Série B do Brasileiro está a 2 pontos do G4, está o mesmo número de pontos do Palmeiras, que contratou 25 jogadores para a temporada. Então não dá para dizer que o São Paulo é um time fraco, não dá para dizer que o São Paulo é um time que todo mundo que jogar contra vai ser favorecido, por que não? São Paulo tem sim que ser respeitado,
por esses altos e baixos, não deixe com que a equipe cresça ainda mais. Então é complicado falar do São Paulo. Então tá certo. Agora, para fechar então o assunto, né, vamos falar do líder do campeonato, o Corinthians, que mantém a diferença, né, de 4 pontos para o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro, e o Corinthians, né, recebeu em casa o Apático Cruzeiro, que está a 1 ponto da zona de rebaixamento, e como o Flamengo também fez a lição de casa, venceu por 3-0. Depois do susto da última partida contra o Santos, os torcedores corintianos então ficaram felizes com essa vitória, né? Sim, precisava da vitória, ainda mais com aquela pulga atrás da orelha sobre o Wagner Love. Mas a zaga do Cruzeiro, não preciso nem comentar muito. Deu de ajudar, deu de tratar o Wagner Love, que fez 2 gols. Isso mesmo. A torcida ficou animada, até porque foi um público recorde, né? Foram 41.014 pagantes. A casa estava cheia. Vamos aproveitar e ver, então, os gols da vitória do Timão. Vamos lá, 3-0, olha só, primeiro gol. Zaga. Chute do Elias, o Fábio no meio da área. E o chute do Wagner Love para fazer 1-0. Olha só, o Malcolm deu um toque, tentou chutar com a perna esquerda, chegou o Elias batendo, o goleiro Fábio espalmou para o meio da área. E o Wagner Love, que falhou no segundo gol, olha só, quase tentou marcar de letra. E sobrou para o Jadson fazer o segundo. Não tem o lance aí, mas esse lance do segundo gol do Corinthians, o Mike, lateral, falhou feio. E neste gol, o goleiro Fábio escorregou na hora que estava indo para a bola e acabou sobrando para Wagner Love. O toque do Malcolm, opa, escorregou ali o goleiro Fábio e sobrou para o Wagner Love. Dá para fazer um programa especial só de zaga, né? Dá para fazer. Meu Deus, que falha, hein? Só que olha só, você falou Wagner Love, finalmente ele desencantou, né? Sim. Marcou 2 dos 3 gols de ontem e saiu de campo aplaudido pela torcida. Já era hora dele mostrar os bons resultados e também ter o apoio, né? E o reconhecimento da torcida ajuda muito, né? Ele que não tá nem aí com a falha do goleiro Fábio. Não. Ele o que importa é o gol dele. O que importa é gol. Ele teve 2 lances, os 2 gols do Wagner Love foram falhas do goleiro. Ele que tem 5 gols, né, em 31 jogos com a camisa do Corinthians e 5 gols. A marca foi registrada pelo Luciano, que nas últimas 4 partidas marcou. Né? Em 31 jogos o Wagner Love fez 5 e o Luciano em 4 também fez 5. É um pouco uma diferença. Um pouquinho, né? O gol é igual, mas a diferença de jogos é muito. Isso mesmo. E pelo lado do Cruzeiro, né, Vanderlei Luxemburgo gostou da partida, disse que não souberam aproveitar as oportunidades, diferente do que o Corinthians fez, né? Sim, o Corinthians aproveitou a falha também, as 3 falhas da zaga do Cruzeiro, conseguiu marcar os gols, poderia ter sido mais um chute belíssimo, um chute do Elias no primeiro tempo ainda, pegou de fora da área, batendo rasteiro, difícil pegar aquele chute, acabou passando do lado do goleiro Fábio, também outras oportunidades. Claro que o Corinthians foi bem porque aproveitou os lances. Isso mesmo. E essa fase do Cruzeiro, hein? Porque mais uma derrota ou possível eliminação, né, na Copa do Brasil podem preocupar o técnico, você não acha? O Cruzeiro que vem mal desde o início da temporada, depois da saída dos seus principais jogadores. Claro que passa por um momento delicado no Campeonato Brasileiro e seria bom sim sair da Copa do Brasil para não deixar a peteca cair, né, no Campeonato Brasileiro e acabar não sendo rebaixado. Mas isso não preocupa o técnico? Você acha que não? Depende bastante, né? Depende dos próximos resultados. Claro que a diretoria também tem um ponto de vista dela. Não sei qual o principal objetivo do Cruzeiro, se é permanecer na Série A ou se é tentar o título da Copa do Brasil. É, isso mesmo. Vamos para fechar o programa então, né? Passa pra gente os resultados dessa rodada e como que ficou a tabela de classificação atualizada. Vamos lá. Jogos da 20ª rodada, sábado às 6h30 tivemos 2 jogos, a vitória do Santos em cima do Avaí 5-2 e a vitória do Goiás 3-0 em cima do Vasco. Ô Vasco! No sábado às 9 horas no Orlando Scarpelli, Figueirense 2, Sport 1. Domingo às 11 horas no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Grêmio 0-0. Também às 11 horas da manhã no domingo no Couto Pereira, Coritiba 1, Chapecoense 0. Às 4 horas da tarde, Corinthians 3, Cruzeiro 0. Flamengo 2, São Paulo 1 no Maracanã. E no Beira-Rio 2 para o Inter, 0 para o Atlético. Às 4 horas na Arena Joinville, Joinville 2, Fluminense 1. E fechando a 20ª rodada no Independência, 2 para o Atlético, 1 para o Palmeiras. Tabela de classificação atualizada até aqui, Corinthians é o líder com 43 pontos, seguido de Atlético Mineiro 39, terceiro Grêmio 37, quarto Fluminense 33, com 31 Palmeiras, São Paulo e Sport, o oitavo é o Atlético Paranaense 30, com 28 Chapecoense nono e o 10º Internacional também 28. Santos 11º 25, 12º Ponte Preta 27, 13º Flamengo 26,
14º é o Figueirense, 23. Cruzeiro, 15º, 22. E o Goiás saiu do rebaixamento depois da vitória por 3-0 em cima do Vasco, tem 22 pontos. Os 4 últimos, Coritiba, 21. Avaí, 20. Joinville, 19º, 19. E o Vasco, último colocado, com 13 pontos. Aí entra o que a gente comenta, né, Rafa? A 6 pontos do que está acima dele. Ele sabe que se vencer, não vai nem fazer cosquinha, não vai nem sair dali. E ele vê uma derrota por 3-0 e uma vitória do Joinville vencendo uma equipe do G4. É isso. Fluminense, certo? Fluminense o Joinville venceu o Fluminense na última rodada e assim o Joinville venceu e fez mais 3 pontos acima da situação horrorosa do Vasco da Gama. Que no Brasileirão do ano passado, rapidamente uma curiosidade, o último colocado terminou com 32 pontos. Nossa. E na 20ª rodada, primeira rodada do retorno, o Vasco só tem 13. Será que chega? Não vai chegar, né? Do jeito que tá, não tá difícil. Então, com a tabela de classificação, o Vale Esporte termina. Mas hoje é só segunda-feira, amanhã tem muito mais. Contamos com a presença de vocês. Tchau, tchau. Um grande abraço e até amanhã.